Olá, saudações! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula aqui, mais uma aula do nosso Núcleo Teatral do Espaço Casa Ação Cultural, onde seguimos com mais uma oficina, dessa vez oficina sobre os elementos básicos do teatro. Eu sou Douglas, professor do nosso Núcleo Teatral aqui do Espaço Casa Ação Cultural, e falando nisso, aquele nosso recadinho inicial super básico e necessário. Ó, tá vendo aqui? Nosso banner nos acompanha também nessa aula e, claro, estamos esperando aí pelo seu contato, pela sua visita, para nos acompanhar realmente nessa incrível jornada que só a arte pode proporcionar. Então, nós temos diversas oportunidades com inscrições abertas, lembramos bem, e tá aqui, pessoal? Espaço Casa Ação Cultural. Procure conhecer ainda mais de tudo que nós podemos oferecer a você. E hoje, então, gente, seguindo a nossa linha dos elementos básicos, onde estamos falando um pouquinho sobre esses elementos indispensáveis para o teatro, e que, como a gente viu no primeiro vídeo, todos eles se casam. Todos eles realmente têm uma função muito importante, cada um vai ter o seu papel, cada um vai ter a sua parte, assim como o próprio ator, tem o seu papel que é fundamental, mesmo que às vezes apareça só segundos, mas aquilo é fundamental. Esses elementos também têm a mesma importância, seguem a mesma situação, ok? E hoje nós vamos falar sobre a questão do figurino, isso aí. A questão do figurino, que eu particularmente adoro, gosto muito de falar sobre o figurino, gente. E o figurino, vai ser muito icônico em alguns trabalhos, ele vai ser realmente referência para muita coisa. Geralmente um figurino muito marcante em qualquer obra, seja cinematográfica, seja do teatro, seja da TV, de uma série, depois, vai virar aí cosplay, vai virar realmente fantasia para festas, Halloween e tudo mais. Isso mostra, então, a importância, e como a nossa sociedade fica com isso realmente gravado, fica com essa situação condensada no nosso dia a dia. Então a gente começa dizendo que figurino, obviamente, é o traje usado por um personagem de uma produção artística, seja cinema, seja um teatro, seja um vídeo, um programa, por exemplo, de TV, gente, eles contam com figurino também, ok? E o figurinista é o profissional que idealiza ou que cria esse figurino. E qual é a diferença entre idealizar e criar, Criar realmente vai partir do zero. Criar, a pessoa vai ler o texto daquela obra e vai pegar do zero e criar. Deve ser um casaco assim, com esse material, com essas cores, e vai ter um corte aqui, ele vai criar. Já idealizar, ele vai fazer a partir de peças já prontas. Então a gente tem aí um guarda-roupa à disposição, várias araras com várias opções, e ele vai fazer as combinações. Vão pegar essa blusa, essa meia com essa calça e aquele cinto lá que vai ficar legal. Então, ele tem também essa composição do personagem e do que a roupa pode representar nele e o que ele é representado através da roupa. Então, vai ser essa idealização, tá? E vale muito, a gente lembrar que figurino, gente, nem sempre é uma roupa comum, ok? E não é toda a roupa do nosso dia a dia, nossa roupa casual, que pode se transformar em figurino, tá? E aí, trazendo mais detalhes desse universo para você, nós denominamos que indumentárias seriam todo o vestuário em relação a uma determinada época e povos. Vestuário, ele vai ser um conjunto de peças de roupa que se veste. E o figurino seria o traje usado por um personagem criado. Então a gente tem o vestuário, tá? E a gente tem realmente o figurino. O figurino, gente, quando ele está no coletivo, então, ele vira vestuário. Esse é o nome, tá?
Consideramos também, como figurino, tudo que o ator leva em cima de si. Ou seja, os acessórios, um chapéu vai ser figurino, uma pulseira vai ser figurino, um anel vai ser figurino, tá? E o surgimento disso é um dos maiores marcos do teatro, pois nasceu com o uso das máscaras. As máscaras que são símbolo, né, do teatro até hoje, a comédia e a tragédia. Isso aí já é um figurino e a gente tem com isso, com esse marco, né, que aconteceu em 560 a.C., quando Téspes instituiu o uso dessas máscaras para compor a ideia central dos espetáculos, para que todo mundo chegasse sabendo do que se tratava. Aí nasce, então, já essa nossa ideia de figurino, tá? E aí tem uma definição do Cunningham, que ele diz o seguinte: o figurino é um traje mágico, um traje que possibilita por um tempo o ator ser outra pessoa. A roupa do ator ajuda a concentrar o poder da imaginação, expressão, emoção e movimento dentro da criação e projeção do caráter do espetáculo. O figurino é mais do que uma simples veste, mais que uma roupa, pois ele possui uma carga, um depoimento, uma lista de mensagens implícitas, visíveis e subliminares sobre todo o panorama do espetáculo, e possui funções específicas dentro do contexto e perante o público, ora com grau maior, ora com grau menor, mas nunca é à toa, gente. Então, bem importante, né, nós termos essa noção, porque acontece com muitos trabalhos. O ator ele só se vê realmente no personagem quando ele coloca o figurino. Nós somos muito ligados ao visual, né? O teatro ele é uma arte muito visual. Então, quando ele se veste como aquele personagem, ele realmente consegue ver e automaticamente consegue sentir mais e levar além a sua criação. Tanto é que uma das coisas que a gente pede logo em curso de teatro, em oficina e tudo mais, é que as pessoas definam o vestuário, né, ou as características visuais do seu personagem. Porque então eles vão poder correr atrás desses acessórios, correr atrás desses detalhes, usar isso tudo e se sentirem ainda mais personagens. Conseguirem, né, trilhar melhor esse caminho, definir melhor tudo aquilo que eles querem. Sobre essa questão do figurino também, gente, importante dizer que ele tem duas funções básicas: definir o personagem interpretado pelo ator e ajudar a estabelecer o tema, a ideia e a atmosfera da produção interpretada pelo diretor. Então, lembrando, né, sempre uma visão do diretor, tá? É uma parte bem importante do espetáculo, pois através dele se cria uma linguagem, através das formas, cores, texturas, aliás, transmite a época, a situação econômica, política, social, indica a região ou a cultura, qual é o estilo do personagem, até mesmo a estação climática do ano, o aspecto psicológico, enfim, né? Elementos necessários para passar ao espectador o sentido do espetáculo, devendo mostrar as relações entre todos os personagens. O figurino ele pode mostrar claramente de que país a gente está falando, através, né, de características folclóricas e tudo mais, e dependendo do local, vai se usar até um tipo de figurino característico do país. Como, por exemplo, né, para a gente falar de várias etnias da situação africana, por exemplo, né, usar aqueles padrões, gente, ali na estampa, que são lindos, muito vivos, um turbante, certo? E aí a gente coloca aqui um alerta: não é colocar clichês e generalizar, é permitir ao público essa facilidade de comunicação e conexão com a temática, tá? Então tem que tomar muito cuidado para não pegar coisas clichês realmente e dizer que são figurino, né? É realmente para fazer essa ponte de comunicação com o meu público através das cores, das texturas usadas e da referência, né, que o público mesmo já tem. A gente vai trabalhar em cima disso, tá? E nós conseguimos, né, definir um homem, se ele está usando kilt, aquela saia escocesa, que ele é, obviamente, da Escócia, tá? Também, né,
se está usando um kimono, certo? Que é uma geisha, um chapéu pode ser um cowboy, dependendo, claro, do modelo do chapéu, né? E ele também pode passar tempo, a questão da passagem do tempo. Se nós estávamos falando do passado e agora estamos falando do futuro. Então, pode ser o mesmo personagem, mas lá ele usava uma roupa do século XVIII e agora ele usa uma roupa, né, dos nossos tempos atuais. Uma camiseta, um jeans, por exemplo. Então, isso tudo vai demonstrar que o tempo está correndo, né? E a gente vai trabalhar muito a questão do estilo, né? Se ele é realista ou estilizado. E o que significa isso, certo? Significa, gente, que a gente vai utilizar algo que é real dentro daquela característica ou a gente vai criar em cima daquela realidade, tá? Vai ser no sentido literal aquele traje ou a gente vai adaptar coisas e utilizar do que a gente quer passar, da mensagem da peça dentro disso. Também as cores. A gente viu, né, na oficina ali de iluminação o quanto as cores podem dizer coisas diferentes. Aqui nas roupas também, né, não vai ser diferente, tá? A gente vai seguir essas mesmas regras, a gente vai seguir essa linha. Quando a gente quer dar uma certa apatia a um personagem, a gente vai colocar ele em tons pastéis. Quando a gente quer dar mais energia, mostrar mais vivacidade, a gente vai colocar um roxo, um laranja, um amarelo, certo? Então, por quê? Porque isso comunica bem com o meu público, né? Também volume, certo? Eu posso ter uma peça toda coladinha no corpo, como posso ter, né, uma saia em camadas. E aí isso vai me dizer o quê? Vai me dizer realmente da classe social ou do evento que aquela pessoa está frequentando. Também a questão de texturas. Eu posso utilizar lantejoulas, que é uma textura, utilizar bordados, uma roupa toda bordada à mão ou toda rendada. Ela vai passar o mesmo significado de uma roupa lisa, sem detalhe nenhum? Claro que não, né? Então, isso tudo também a gente, né, tem que colocar em pauta, tá? Por exemplo, né, aí agora falando realmente para a gente ir fechando a nossa oficina, a questão de um rei. Ele tem que usar o quê? Uma coroa, certo? A questão, né, a gente vai falar, por exemplo, já disse, né, de uma geisha. Ela tem que usar os trajes, né, específicos, ok? A gente vai passar animais, né? A gente vai reproduzir animais. Então, esses animais, né, não é uma roupa comum, certo? Vai ter que se aplicar realmente todo um corte diferenciado. E uma coisa é fato, gente. Nenhum figurino pode ser usado sem ser ensaiado antes. Porque na hora ali da peça pode acontecer algum problema, pode algum movimento, né? Pode não dar certo. Então a gente precisa pensar nisso, né? E no mundo das artes cênicas, olha quantos figurinos a gente tem que são verdadeiros ícones, né? O vestido de Marilyn Monroe, certo? No filme O Pecado Mora ao Lado. Então, né, que é o vestido branco que fica esvoaçante. E o sapatinho da Dorothy, por exemplo. Os sapatinhos mágicos de Dorothy em O Mágico de Oz, né? A gente vai ter também um conto de fada. A princesa ela vai usar um vestido específico, né? A gente vai ter numa montagem da Pequena Sereia. A gente vai ter que dar um jeito de fazer peixes, caudas de peixe, né? E tudo mais, escamas e tudo mais, né? Então, isso tudo é a função do figurino, que é tão intrínseco já ao que a gente vive, né? Que às vezes fica complicado notar. Mas então essa oficina é justamente para a gente ter um outro olhar sobre isso e saber que é também um elemento para lá de essencial em um espetáculo teatral, ok? Então, hoje a nossa aula é isso sobre figurino e eu te espero já para a nossa próxima oficina, onde a gente vai falar da questão da maquiagem. Também, né, um elemento super bacana que vai compor aí o estilo desse personagem, tudo que ele pode nos passar através da sua imagem, tá?
Então, muito obrigado, Não esquece, Espaço Casa Ação Cultural, nos procure nas redes sociais, nos acompanhe para não perder nada. Eu sou o Douglas, professor aqui do nosso Núcleo Teatral do Espaço Casa Ação Cultural e te aguardo aqui para a nossa próxima aula, que vai ser sobre maquiagem, na nossa oficina de elementos básicos do teatro. Obrigado e até lá!